Das duas, uma, ou somos fariseus ou somos saduceus. Em várias passagens bíblicas, fariseus e saduceus são mencionados ali. E o nosso maior erro é achar que esses dois grupos fazem parte apenas da história, que são algo da época de Cristo distante de nós. Esses dois grupos, eles estão presentes no mundo de hoje. E provavelmente você que me escuta nesse momento faz parte de um deles. E se você tem interesse por uma vida espiritual real e de se aproximar realmente do Cristo, é fundamental compreender que fariseus e saduceus estão muito longe de estarem vivendo os ensinamentos do Cristo. Me acompanhe nesse vídeo que eu te explico. Em várias passagens bíblicas, Jesus menciona aos fariseus e aos saduceus. Fariseus eram os religiosos da época e saduceus os escribas, os homens das letras. Jesus nunca se refere a eles elogiando, jamais falando qualquer coisa positiva sobre eles. Pelo contrário, sempre de forma muito enfática, o Cristo condenou a saduceus e fariseus e nos advertiu para que nós tivéssemos cuidado com eles. Cuidai-vos da levedura dos fariseus e dos saduceus. Se nós quisermos compreender a palavra do Cristo, qual o seu verdadeiro ensinamento, nós precisamos compreender quem são os fariseus que o Cristo está nos advertindo para tomar cuidado. Fariseus e saduceus são duas correntes de pensamento presentes no mundo que nos desviam do Cristo. Se nós levarmos a vida tendo como referência tanto a uns como a outros, nós estaremos nos afastando da palavra do Cristo. Fariseus e saduceus não são algo apenas de 2000 anos atrás, meus amigos. Eles estão presentes no mundo nesse exato momento, são arquétipos. Eles estiveram presentes no mundo em todas as épocas, em todas as idades. Nada do que o Cristo diz pertence ao tempo. Nada do que ele diz se refere apenas à época que ele viveu na Terra Santa. O que o Cristo diz não se refere apenas ao povo judeu e à época específica que ele esteve aqui, mas sim à humanidade inteira e a todas as épocas. Tudo o que o Cristo diz participa da eternidade. Tem vigência no passado, tem vigência hoje e vai ter vigência no futuro. Fariseus são os religiosos de cada época, sempre encerrados em dogmas, sempre fanáticos, sempre com a mente fechada e sempre se sentindo superiores aos demais. Saduceus, que eram os escribas da época de Jesus, representam os intelectuais e os cientistas de cada época. Sempre materialistas, sempre ateus, sempre autossuficientes e sempre se sentindo superiores aos demais. E nós vamos ver também que ainda mais importante é que fariseus e saduceus são aspectos da nossa própria mente, formas de funcionar dentro de nós que nos afastam do Cristo. A Bíblia é um livro profundamente simbólico e não literal. Tudo que está escrito na Bíblia diz respeito ao mundo interior do ser humano, diz respeito à nossa própria psicologia íntima, particular. Ainda que os personagens históricos tenham de fato existido, o mais importante da Bíblia é que cada personagem e cada passagem represente dentro de nós para a nossa vida espiritual aqui e agora. Nesse sentido, fariseus e saduceus têm uma lição valiosíssima que a gente tem que aprender. Meus amigos, todos nós, sem exceção, nós temos três mentes, três aspectos ou três níveis de profundidade disso que nós chamamos de mente.
A primeira nós podemos chamar de mente sensorial. A segunda se chama mente intermediária. E a terceira se chama mente interior. A mente sensorial, ela está relacionada com as nossas percepções externas, com tudo que seja referente aos 5 sentidos humanos: ver, ouvir, tocar, cheirar e degustar. A mente sensorial é a parte mais externa da mente e a única linguagem que ela entende está em relação às informações que ela recebe através dos 5 sentidos. Ou seja, ela elabora os seus conceitos de conteúdo por meio de percepções sensoriais externas. Por exemplo, a mente sensorial capta através da visão e da audição esse fenômeno que se chama passarinho. A partir dessa informação visual do passarinho e auditiva do canto do passarinho, a mente sensorial cria uma definição mental do que é um passarinho e consegue identificar depois outros passarinhos que ela vê. Consegue entender que existem vários tamanhos, várias cores, várias espécies de passarinhos. Através dos sentidos, a mente sensorial obtém informações, elabora conceitos sobre o que é a realidade. Ela vai criando definições, ideias, conceitos sobre o que é o mundo, a partir de tudo que chega para nós em ver, ouvir, tocar, cheirar e degustar. A gente tem o conceito do que é uma flor a partir da visão, da textura e do cheiro, que nós podemos dizer isso é uma flor. Por essa razão, a mente sensorial ela é terrivelmente grosseira e materialista, porque ela não consegue aceitar nada que não tenha sido demonstrado fisicamente. Nada que esteja fora do campo de atuação dos 5 sentidos. Ela acredita que se uma coisa não se pode ver, não se pode ouvir, não se pode tocar com a mão, cheirar ou provar, é porque essa coisa não existe. A mente sensorial acredita que a totalidade do universo se resume a ver, ouvir, tocar, cheirar e degustar. E se não está dentro da nossa capacidade de percepção, é porque não existe. Isso é como aquilo de querer colocar o universo dentro de um copo. O universo inteiro e as suas infinitas possibilidades têm que caber dentro dos 5 sentidos do ser humano. Se não cabe, é porque não existe. O ser humano é a máxima expressão de tudo. A mente sensorial acredita que o ser humano é capaz de perceber a totalidade da criação, ainda que o ser humano seja menos que um átomo perto do universo. Mas, se está fora dos sentidos humanos, é porque não existe. Quando você fala para a mente sensorial que existem coisas que estão além dos 5 sentidos, que estão fora da alçada dos sentidos físicos, a mente sensorial não acredita. Daí que os ateus peçam provas físicas da existência de Deus. Eles estão tão condicionados pela mente sensorial e tão aprisionados pelos 5 sentidos que eles são incapazes de conceber algo que esteja além da percepção física. É mais ou menos como tentar explicar para uma pessoa que é cega de nascença o que é uma cor ou o que é uma paisagem. Como que a gente vai explicar para uma pessoa que nasceu surda como é o som de uma flauta? É impossível, certo? É a mesma coisa. Como os conceitos de conteúdo da mente sensorial têm por fundamento os dados sensoriais externos dos 5 sentidos, é óbvio que a mente sensorial não pode saber nada sobre o real, sobre a verdade, sobre os mistérios da vida e da morte, sobre a alma e o espírito, sobre aquilo que está além dos 5 sentidos. Os velhacos do intelecto, os intelectuais, os saduceus de cada época, eles são pessoas que estão totalmente aprisionadas
pelos sentidos externos e estão engarrafados nos conceitos de conteúdo da mente sensorial. Para essas pessoas, os nossos estudos de misticismo cristão são uma loucura, porque com a visão limitada e escravizada pelos cinco sentidos, eles acreditam piamente que falar sobre algo que não está dentro dos cinco sentidos é falar sobre algo que não é real. Dentro da razão da sem razão, no mundo do descabelado, eles têm razão, devido ao fato que eles estão condicionados pelo mundo sensorial externo. Como poderia a mente sensorial aceitar algo que não seja sensorial? Impossível. Se os dados que se recebem dos cinco sentidos é o que no fundo serve de mola secreta para todas as funcionalidades da mente sensorial. É óbvio que esses dados só podem dar origem a conceitos sensoriais, conceitos sobre o aspecto físico da existência. Existe uma segunda mente, um aspecto mais profundo da mente, que é a mente intermediária. A mente intermediária é diferente, ainda que ela também não sabe nada de forma direta sobre o real. A mente intermediária, ela se limita a crer, isso é tudo. Na mente intermediária estão depositadas as crenças religiosas, os dogmas inquebrantáveis, os dogmas espiritualistas de todo tipo, a crença na vida após a morte, a crença na alma, a crença na Bíblia, a crença de que Deus existe. A mente intermediária, ela é um pouco mais aberta e um pouco mais profunda, porque ela aceita que exista algo que está além dos cinco sentidos, ainda que ela mesma nunca tenha visto ou tocado. Ela aceita que existe algo além da percepção dela. A mente intermediária reconhece que a sua visão sobre a realidade é limitada e que existe uma realidade espiritual mais sutil que não pertence à experiência física da vida. No entanto, a mente intermediária tampouco experimentou por ela mesma as crenças que ela possui. Ela não sabe de fato, ela acredita. Ela torce para que as suas crenças sejam a verdade, mas ela não tem certeza de nada, porque nunca experimentou a sua crença. É um salto no escuro, uma aposta de que a sua crença seja igual à verdade dos fatos. E a questão é a seguinte, meus amigos: sabedoria verdadeira, vida espiritual real, não é baseada em crenças. A palavra do Cristo, ela conduz a uma vivência direta, real, experimentável disso que se chama vida espiritual. Você acha, por exemplo, que Jesus acredita em Deus? É claro que não acredita. Jesus não acredita em Deus. Jesus sabe Deus. Isso é muito diferente. Jesus não precisa acreditar que Deus existe. Ele sabe que Deus existe. É diferente crer em algo e saber algo. O lugar onde você está assistindo esse vídeo agora, por exemplo. Você acredita que está aí ou você sabe onde você está? Você acredita que está vivo ou sabe que está vivo? Você sabe. É uma experiência direta, real, que você experimenta por você mesmo, com a sua própria consciência. A vida espiritual é um processo de aprofundamento do momento presente. É desfazer fantasias que nós temos na nossa mente até se aprofundar no aqui e agora, completamente desperto. Isso que se chama eternidade está aqui e agora, e a gente não se dá conta, porque a gente está adormecido. Cuidai-vos da levedura dos fariseus e dos saduceus. Isso significa que a mensagem do Cristo não é para a mente sensorial e não é para a mente intermediária. Para experimentar realmente o ensinamento do Cristo, é preciso abrir a mente interior, o aspecto mais profundo da nossa mente. A mente interior é fundamental
para a experiência direta da verdade. A mente interior é a parte mais profunda da nossa mente. E é ela que serve de veículo para a nossa consciência. A gente experimenta a vida por meio da consciência. E a mente é um instrumento, é o recipiente onde a consciência se manifesta. A mente interior, ela elabora os seus conceitos de conteúdo com os dados fornecidos pela consciência superlativa do ser. A consciência sabe de verdade. A consciência pode vivenciar e experimentar o real. No entanto, para sua manifestação, a consciência precisa de um mediador, de um instrumento de ação, e esse instrumento de ação é a mente interior. A consciência conhece diretamente a realidade de cada fenômeno natural, e ela pode se manifestar através da mente interior. Abrir a mente interior é o indicado, a fim de que a gente possa sair do mundo das dúvidas e da ignorância. A mente interior é o que nos permite experimentar aquilo que está além da mente sensorial e além das crenças. Isso significa que só abrindo a mente interior nasce a fé autêntica no ser humano. E aí, olhando essa questão de outro ângulo, nós podemos dizer que o ceticismo materialista é a característica peculiar da ignorância. Os ignorantes ilustrados, ou seja, pessoas que estão com a cabeça cheias de teorias e mais teorias, eles acabam se tornando 100% céticos. A fé é a percepção direta do real, sabedoria fundamental, vivência além das crenças e das teorias. É preciso a gente fazer uma distinção entre fé e crença. As crenças, elas se encontram depositadas na mente intermediária. A fé é característica da mente interior. Infelizmente, sempre existe a tendência de confundir crença com fé. E ainda que pareça paradoxal, a gente enfatiza o seguinte: aquele que tem fé verdadeira não necessita crer. Porque a fé autêntica é sapiência vívida, é cognição exata, é experiência direta. E durante muitos séculos, a fé foi confundida com a crença. E agora custa muito trabalho para fazer as pessoas compreenderem que fé é sabedoria verdadeira e nunca são crenças vãs. O funcionamento da mente interior ele tem como impulso íntimo todos esses dados formidáveis da sabedoria que está contida na consciência. Quem abriu a mente interior conhece os mistérios da vida e da morte, sabe da existência de Deus, não pelo que ele tenha lido ou deixado de ler, pelo que alguém tenha dito ou deixado de dizer, não pelo que tenha acreditado ou deixado de acreditar, mas por experiência direta, vívida, terrivelmente real. Isso que a gente está dizendo aqui não é do gosto da mente sensorial. A mente sensorial não pode aceitar esse tipo de afirmação porque aí sai dos domínios dela. Nada tem a ver com as percepções sensoriais externas. É algo alheio aos seus conceitos de conteúdo. É contrário ao que ensinaram na escola, ao que aprendeu em diversos livros, etc, etc. Isso que a gente está dizendo aqui tampouco é aceito pela mente intermediária, porque isso contraria suas crenças, desvirtua o que os seus líderes religiosos fizeram ela aprender de memória, os dogmas que ela está engessada, como uma espécie ali de armadura psicológica, etc. Jesus adverte aos discípulos, dizendo: cuidai-vos da levedura dos fariseus e dos saduceus. É evidente que Jesus Cristo, com essa advertência, se refere às doutrinas dos materialistas saduceus e dos hipócritas fariseus. A doutrina dos saduceus está na mente sensorial, é a doutrina dos 5 sentidos. A doutrina dos fariseus
se encontra situada na mente intermediária. É a doutrina dos dogmas cegos. É evidente que os fariseus comparecem ali aos seus ritos para que os outros vejam eles e digam que eles são boas pessoas, para aparentar elevados diante dos demais. Mas são pessoas que nunca trabalham sobre si mesmas. Ou seja, nunca estão realmente preocupados em morrer em todos os defeitos e pecados que carregam dentro da própria psique. E não seria possível abrir a mente interior se a gente não aprendesse a pensar psicologicamente. Quando alguém começa a observar a si mesmo, é sinal de que começou a pensar psicologicamente. Enquanto nós não admitirmos a realidade da nossa própria psicologia e a possibilidade de mudar a nossa psicologia, de transformar a nossa psicologia inferior em uma psicologia superior, nós não vamos sentir a necessidade da autoobservação psicológica. Quando alguém aceita que carrega dentro de si mesmo ira, orgulho, rancor, inveja, ansiedade, amarguras, presunção, soberba, autoimportância, medo, vaidades, adultérios. Quando a pessoa aceita que existe isso dentro de si mesmo, compreende a necessidade de eliminar esses elementos que carrega na própria psique, com o objetivo de liberar a consciência, a essência, aí sim se inicia de fato e por direito próprio a autoobservação psicológica. E aí a eliminação desses elementos indesejáveis que a gente carrega dentro de nós é o que origina a abertura da mente interior. A mente interior, ela está saturada de inconsciência, ela está aprisionada dentro desses elementos negativos. E a eliminação de forma gradativa desses elementos é o que permite a abertura, também de forma gradativa, da mente interior. Vai convertendo aos poucos inconsciência em consciência, convertendo trevas interiores em luz interior. Quem tiver excluído 100% dos elementos indesejáveis do seu interior, terá obviamente aberto também a sua mente interior em 100%. Agora vocês vão poder compreender as palavras do Cristo quando ele diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, diris a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Ora, não existem pessoas que possuam um grão de mostarda de crença? Sim, vejamos quantas igrejas no mundo inteiro. Multidões de pessoas e montanhas e mais montanhas de crenças. Mas fé, quantas? A pessoa que vai abrindo a sua mente interior, ela vai adquirindo fé verdadeira na vida espiritual. E uma pessoa que abriu a sua mente interior em 100% possuirá a fé absoluta. Essa pessoa não possui mais nenhuma forma de crença, não possui mais nenhum átomo de ceticismo dentro dela. Ela está completamente desperta, ela está iluminada por essa luz universal que se chama Cristo. No comentário abaixo está fixado o link com o meu livro O Simbolismo Secreto da Bíblia e também as informações para quem deseja agendar um atendimento online e individual comigo. Eu sou o professor Tiago Santana e você está no canal Yeshua, Cristianismo Primitivo. Nesse canal nós explicamos as origens do cristianismo, explicamos que Jesus deixou o ensinamento secreto aos apóstolos e também aos seus discípulos mais próximos, explicamos que a Bíblia é sagrada, é a palavra do Eterno e é também um livro simbólico, um livro que está envolto numa linguagem alegórica, arquetípica, e tudo que está escrito ali tem uma relação direta com a nossa própria psicologia
e com a nossa própria vida interior aqui e agora. E nesse canal a gente explica qual é essa linguagem e qual é esse conhecimento por trás do simbolismo que esteve nas origens do cristianismo, mas que hoje, lamentavelmente, ele se perdeu. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ajude o nosso canal a conseguir chegar até mais pessoas. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.